homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Sabia que se Jesus quisesse, ele só precisaria crescer em estatura? Ele não precisaria crescer em sabedoria e graça, mas ele decidiu, ele se esvaziou a tal ponto que ele precisou crescer também em sabedoria e graça diante dos homens e diante de Deus. Se Jesus precisou, eu não posso, afirmar de maneira nenhuma que eu não precise crescer. Mas tem um outro texto em Efésios 4,15 que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Jesus Cristo. Cresçamos em... Cresçamos em... Cresçamos em... tudo naquele que é cabeça. Ele cresceu, ele se tornou uma fonte para nós, e agora nós devemos crescer nele, crescer em tudo nele. Guarde essa palavra tudo, ela é muito importante. Amém? Sabe, eu quero que você tenha uma imagem em sua mente, a imagem de um episódio bíblico que foi protagonizado por Jesus, para entender essa mensagem hoje. A imagem que eu quero que você guarde é daquele episódio de Jesus quando ele entrou no templo. Ele pegou um chicote, ele derrubou as mesas e ele expulsou os cambistas. Essa é a imagem que eu quero que você guarde. Por quê? Para que você entenda que aquele momento não foi um momento de ira descontrolada, foi um momento de zelo profundo. Porque muitos podem olhar para esse episódio e dizer assim: eu acho que Jesus saiu do equilíbrio. Eu acho que Jesus naquele momento pecou. Eu acho que Jesus naquele momento ele não teve ponderação. Porque, queridos, a cena é essa: ele entra no templo, ele escuta aquele barulho de feira, todo mundo gritando, todo mundo falando, animais, mesas, dinheiro, tudo dentro do templo, e ele simplesmente pega um chicote e ele começa a expulsar aqueles homens. E eu fico imaginando que os seus discípulos deram uma de guarda-costa, porque ele saiu expulsando todo mundo, derrubando as mesas. E eu imagino que aqueles que não eram espirituais olharam para Jesus e disse: esse homem não serve para ser um líder, esse homem não é o salvador do mundo, olha o que ele está fazendo. Por isso eu quero que você entenda que aquele momento não foi um momento de ira descontrolada, foi um momento de zelo profundo. Ele estava cuidando dos negócios do seu pai, ele estava zelando pelo templo, ao ponto de dizer: esse lugar é casa de oração, e vocês estão fazendo dele um covil de salteadores, um lugar para se refugiar. O que era um covil de salteadores? Era um lugar que quando os ladrões assaltavam, eles iam para se esconder. Era um lugar que alguém que praticava um crime ia para se esconder. E Jesus disse: vocês não vão transformar a casa do meu pai num covil de salteadores. Amém? Então essa mensagem tem tudo a ver com esse momento. Mas você não precisa ficar assustado. Amém? Porque de fato, queridos, há momentos que nós temos que ter um zelo profundo pelas coisas de Deus. E às vezes precisamos até ser um pouco duro para chamar as pessoas para o lugar da lucidez. E essa é uma mensagem que, se ela bater em você, não se mexa muito para não te denunciar. Não levante para beber água, para sair, porque você pode estar se denunciando. É uma mensagem que de fato
quer incomodar você e te chamar para um crescimento. Eu prometo que eu não vou incorporar o Silas Malafaia. Eu prometo que eu vou ser bem leve, porque eu estou bem leve para pregar essa mensagem. E eu não pregaria ela se eu não estivesse bem leve. Mas uma outra imagem para amenizar, que eu sei que você já deve estar aí angustiado. Uma outra imagem que eu quero que você tenha é a imagem de um pai que chama um filho para uma conversa. Senta aqui, meu filho. Eu acho que a gente precisa alinhar algumas coisas. Está no tempo de você crescer. Você está manifestando comportamentos infantis. Você está deixando de ter compromisso aqui em casa. Você está deixando de ter compromisso com a sua família. Então vamos crescer, meu filho. Você não faz nada. Você não arruma sua cama. Você só entra, sai. Você não pergunta, não conversa com a gente. Você não senta na mesa. Você não participa das refeições. Você está parecendo um estranho aqui dentro de casa. Quantos já tiveram conversas assim com o filho? Não levanta a mão não. Minha mãe teve muitas conversas dessas comigo. Sabia? Às vezes a gente tem conversas assim com os nossos filhos, para mostrar que eles precisam ter mais comprometimento com o lugar onde eles moram, comprometimento com o ambiente, com o lar que eles participam. Por isso, essa é a imagem também que eu quero que você guarde, porque a Bíblia fala em Hebreus 12:6, que quem não é filho não aceita correção. Diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, são ilegítimos. Deus está dizendo que aqueles que não aceitam a correção, aqueles que não aceitam a direção, não são filhos. Não são filhos legítimos. Quantos estão entendendo isso? Um filho legítimo sempre reconhece a voz de autoridade do seu pai. Amém? Sempre escuta a voz do seu pai, é isso que Deus está dizendo. Sabe, falar de crescimento é incomodar quem não cresce. O crescimento não é apenas uma movimentação aleatória. Eu entendo que crescimento é uma mudança progressiva e contínua. Não existe crescimento em ciclos interrompidos. Você começa uma coisa, eu conheço muita gente assim. Começa uma coisa, daqui a pouco para, sem concluir, e começa outra. E é sempre do mesmo jeito, começa com entusiasmo, vai diminuindo e para. E aí diz: Deus está me dizendo para fazer outra coisa, pastor. Eu escuto muita gente falar isso e eu fico com, o coração tão apertado para dizer algumas vezes para essas pessoas: cuidado com os ciclos interrompidos, isso não é crescimento. Isso é andar em círculos. Você foi chamado para viver em ciclos e não para andar em círculos. Porque andar em círculos não é sair do mesmo lugar. Aquele povo no deserto andou em círculo, mas Josué e Caleb andou em ciclos. Eles saíram do Egito, passaram pelo deserto e conquistaram a terra da promessa. Deixa eu te dizer uma coisa que prova que você está andando, se movendo progressivamente de maneira contínua. Quando você está vivendo um projeto e esse projeto faz nascer um outro projeto. Não é quando você está vivendo um projeto, interrompe ele para viver outro. O crescimento saudável sempre será uma extensão e nunca um rompimento. Porque se você não fechou um ciclo, você não está autorizado a começar outro.
O crescimento precisa ser progressivo, a própria Bíblia diz, de fé em fé, de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais e mais, até se tornar dia perfeito. Eu tenho dito, o que é o dia perfeito? O dia perfeito para o judeu é o momento em que o sol incide sobre você e não há sombras ao seu redor. É o meio-dia, quando o sol está iluminando você, de tal maneira que não há sombras, não há projeções escuras em você. Porque a sua sombra é uma projeção de quem você é, mas ela não diz quem você é. A sua sombra não mostra as suas manchas. As suas sombras não mostram alguns defeitos. Por isso, queridos, o crescimento, ele não é apenas algo que se aumenta, é algo que cresce com saúde. Porque às vezes a gente pensa que fazer é crescimento. Olha fulano, tanto de coisa que ele faz. Olha só, eu vejo, eu acompanho muito rápido, porque o homem, quando ele está vendo o Instagram, ele vai fazer assim. A mulher, quando está vendo, ela faz assim. Aí ela vai vendo cada foto, vai aumentando, vai vendo os detalhes. Olha esse vestido, olha esse botão no canto da sandália. E aí eu vou vendo às vezes pessoas que passam o dia inteiro postando minha caneca de beber água. Vou dar o próximo passo. Passo o dia inteiro postando. Eu estou aqui, eu estou ali, eu já estou agora em outro lugar. Isso não mostra ninguém crescendo, mostra alguém se movimentando. E movimento nem sempre é crescimento. Porque se você se mover numa esteira, você não chega a lugar nenhum. Por isso é importante saber se o seu crescimento é saudável, porque até um câncer cresce. Nem tudo que cresce é saudável. Você precisa avaliar o seu crescimento. Eu estou crescendo mesmo? Porque crescer levará você para um nível acima e não andar para um lado. Eu já fiz o curso de letras, eu já fiz o curso de pedagogia, eu já fiz 3 especializações, eu já fiz 2 mestrados, eu já fiz direito, agora estou fazendo medicina. Não está te levando para lugar nenhum. Era melhor se você fosse vertical do que horizontal. Na vida espiritual é a mesma coisa, queridos. Você precisa crescer. E o seu alvo tem que ser o nível mais alto. O crescimento genuíno, ele é tridimensional. Ele tem a ver com o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Se o seu corpo ficar para trás, vai atrapalhar. Amém? Aí você está orando, cheio do fogo, espiritualmente falando. Aí você está cuidando da sua mente, está estudando, está se planejando, mas o seu corpo está um túnel, perto de explodir. Sabe o que está acontecendo? Um crescimento desequilibrado, porque tem que ter um crescimento sistêmico, corpo, alma e espírito. Amém? Corpo, alma e espírito. Paulo diz, cresçam em tudo, em tudo. É preciso olhar para isso. Eu estava falando esses dias para a liderança, e eu estava dizendo que liderança começa com autoliderança. Quem não se lidera não está pronto para liderar ninguém. É autoliderança. E quando você resolve viver uma autoliderança, você vai começar a estudar sobre gestão do tempo, sobre planejamento, você vai começar a estudar sobre saúde mental, você vai estudar essas coisas. Você vai se organizar. E aí metade dos seus problemas vão desaparecer. Você vai até parar de repreender o diabo.
porque esses problemas vão desaparecer. Porque se tem uma coisa que pode resolver muitos dos seus problemas, se chama organização. Diga amém. Organização. E sabe, não há nada tão ruim quanto ficar perto de uma pessoa desorganizada. Porque o desorganizado, ele quer colocar rótulos em alguém que é organizado. Você quer ver? Fica perto de uma pessoa que é atrasada, que não é pontual. Sabe de que ele vai te chamar? Você é pontual, aí a pessoa que convive com você, anda com você, não é pontual. Ele vai dizer, tu é muito apressado. Porque quem é atrasado chama o pontual de apressado. É verdade ou não é, gente? Quem já foi chamado assim? Eu sou chamado de apressado por muitas vezes, por querer ser pontual. E sabe, todas as vezes que você quiser se organizar, você vai denunciar quem não está organizado. Todas as vezes que você quiser crescer, você vai denunciar, não intencionalmente, vai ficar patente quem não está crescendo ao seu lado. Porque ele não vai te acompanhar, não vai concordar com você. Então eu quero te alertar, você vai decidir crescer, então se prepare para deixar alguns relacionamentos, algumas pessoas, alguns lugares, porque algumas pessoas decidiram não crescer. E para onde você está indo, você precisa conviver com pessoas que querem crescer. Foi assim com Jesus. A multidão que não queria crescer, ele deixou embora. Mas os seus discípulos, quando ele pergunta assim, vocês não querem ir embora também? Não, Senhor, nós queremos crescer. Só tu tens palavras de vida eterna. O que tu falas, ninguém vai falar para nós. Então nós queremos ficar perto de ti. Nem que isso custe a nossa vida. Nós queremos ficar perto de quem está crescendo. Jesus diz então, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muitos frutos. Vocês vão crescer. Quantos estão entendendo isso? Sabe, queridos, em Lucas 1,80, um capítulo antes do capítulo 2 de Lucas que nós lemos, fala de um homem também, João Batista, e diz assim, e o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente. Preste atenção, João Batista, ele cresceu e se fortaleceu. Aqui eu entendi uma coisa. O crescimento promove força. O crescimento vai te preparar, porque João Batista estava crescendo e se fortalecendo para ir para onde? Para o deserto. Para um lugar que ninguém quer ir. Para um lugar que se eu e você fôssemos chamados, talvez não iríamos. É por isso que crescer e se fortalecer nos preparará para os lugares, ainda que sejam lugares não prontos para viver o nosso chamado e o nosso ministério. Porque eu tenho certeza que cada um dos que estão aqui vão ser chamados alguma hora para ir para o deserto. E você estará suficientemente forte e maduro para enfrentar esse lugar? João Batista, ele verdadeiramente aceitou o crescimento. Sabe, quando você pensa em músculo, você entende que o crescimento não é acidental, ele é provocado, ele é intencional e precisa ser intenso. Você quer músculos maiores? Quer mais força? Então você vai ter que praticar, exercitar, estressar, cansar o seu músculo, até que ele venha realmente a ficar na forma tão desejada. Por isso, o crescimento não é um acidente. O conceito de progresso não está ligado a conforto. Crescimento não está ligado a conforto. Por que tem muita gente que não cresce? Porque não quer aceitar crescer fora do conforto. Não, pastor, está bom aqui, não vou mexer com isso não.
Eu não vou mexer com o diabo, eu não vou mexer com isso, eu não vou mexer com desafio financeiro, eu não vou mexer, aqui está muito bem. Sabe, eu posso imaginar que há pessoas aqui, e eu não estou falando pensando em ninguém, porque quando eu escrevi essa mensagem eu não pensei em ninguém. Eu não escrevo mensagem para uma pessoa na igreja, eu escrevo mensagem para a igreja. Amém? Agora vai bater em um, vai ficar, vai doer em outro, eu não sei, tá? De vez em quando a gente topa aí uns irmãos que dizem assim: ah, pastor ficou falando para mim lá em cima. Né? Quando é bênção, ele diz assim: pastor, olha, o senhor falou, Deus usou o senhor para mim. Mas quando é coisa dura, pastor, parece que estava querendo me atingir. Ela, sabe, eu fui pregar em um lugar, já contei essa história, e tinha um empresário muito rico, faz parte de uma grande multinacional em São Paulo, e ele estava nesse lugar, ele estava visitando, e quando eu me apresentei, que eu era da comunidade cristã de Bacabal, ele disse assim: não tem nada para sair daí. Depois que terminou o culto, ele veio em lágrimas e me procurou: pastor, eu quero pedir perdão para o senhor, porque quando o senhor disse que era de Bacabal, eu disse: o que eu vou aprender com um homem de Bacabal? Mas sabia que foi assim com Jesus? O que pode vir de bom lá de Nazaré? O que pode vir? É aí que as pessoas se enganam e perdem grandes oportunidades, queridos. E é por isso que eu digo para você: seu crescimento não está no seu conforto, seu crescimento vai estar numa zona de desconforto. E aí eu fico imaginando tanta gente, e pode ser que aqui tenha pessoas que oraram para Deus dar uma casa, pessoas que oraram para Deus dar um casamento, pessoas que oraram para Deus dar filho, para Deus dar um emprego, para Deus dar isso, e quando receberam tudo isso, simplesmente abandonaram o chamado de Deus, pararam de crescer. Como é que você acha que Deus está se sentindo? Como é que você acha? Você era uma pessoa tão comprometida quando não tinha, quando passou a ter, deixou o compromisso. O que você acha? Você agora está no conforto, tem uma bela casa, pode comer num bom restaurante, pode pedir comida, pode fazer muitas coisas. E Deus? Foi por isso que o profeta, ele disse assim: nós temos boas casas, mas Deus não tem nenhuma casa na terra. Vamos construir uma casa para Deus. O cara estava tão focado em Deus, que ele resolveu presentear Deus com uma casa construída. Stance Campbell, uma mulher que orou pela minha vida, ela disse uma coisa que me tocou muito. Ela disse: durante uma fase da minha vida, eu orei pedindo para Deus responder as minhas orações. E quando Ele respondeu as minhas orações, eu passei a dizer: Deus, agora eu quero responder as tuas orações. O que o Senhor está orando aí pedindo para mim, hein? Eu quero ser resposta para o Senhor, como o Senhor foi resposta para mim. Quantos querem responder as orações de Deus? Cuidado, muito cuidado. Eu ouvi uma pregadora certa vez dizendo, e eu concordei plenamente com ela, porque eu fazia isso e faço. Eu nunca digo: Deus, eu estou pronto para morrer por ti. Deus, olha, eu não sei se eu estou pronto para morrer por Deus. Eu quero estar nesse momento. Eu não sei, porque algumas coisas ainda nos revoltam, queridos. Algumas coisas ainda mexem com a gente. Sabe, eu estava olhando aquela imagem daquele cara arrastando aquela mala com uma menina dentro. Eu não sei, querido, se fosse a minha filha, se fosse a sua filha. Ah, o senhor é um pastor. Sim, sou um pastor. Tão falho quanto você. E se minha filha estivesse dentro de uma bolsa daquela, eu não sei. Porque é muito revoltante um negócio desse. Eu nem assisto mais essa imagem. Onde se eu vejo criança sendo espancada, eu não assisto. Me dá uma revolta, me dá vontade de desviar só um dia para fazer uma coisa ruim e voltar a ser crente de novo. Você está entendendo? Porque
Imagine você, sua filha, num lugar daquele. Imagine você dentro daquele lugar. É horrível. Sabe, nós precisamos crescer justamente para combater essa natureza dentro de nós, de revolta. O nosso espelho é Jesus. E aí não adianta você ficar olhando para mim com cara feio e dizer: ó, pastor, por que o senhor está falando isso? Pedro estava do lado de Jesus, andou 3 anos e meio com ele, pegou uma espada e cortou a orelha do soldado. Porque ele tinha zelo por Jesus. Amém? Eu creio que eu não vou precisar fazer isso. Eu oro para que eu não precise fazer isso. Mas de fato, o nosso objetivo deve ser crescer, para que possamos nos tornar maduros. Porque Paulo mesmo diz: um homem que perseguiu a igreja, um homem que foi realmente disciplinador com a igreja. Leia as cartas de Paulo e você não vai ver Paulo mandando um coraçãozinho para a igreja na internet, nos Instagrams, nos stories, Paulo dizendo: ai. Paulo era um homem sério com aquilo que fazia. E ele dizia assim para a igreja em Coríntios: vocês têm todos os dons, vocês são cheios do Espírito, mas são crentes carnais. Vocês ainda não estão prontos para comer um alimento sólido. Vocês têm que beber leitinho ainda. Sabe, e ele disse assim: nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior. Esse é o segredo do crescimento, uma glória cada vez maior. Hoje mais do que ontem e menos um pouco do que amanhã. É assim que tem que ser a sua meta, o seu crescimento. E crescimento é desafiador. Eu estava vindo de viagem, ouvindo um podcast, ouvindo uma mensagem, melhor dizendo, sobre Josué. Meu Deus, eu incorporei Josué naquele momento. Ele tinha um grande líder. Um homem que andava com um cajado, tirava a água da rocha. Um homem que abria o mar. Um homem, que falava face a face com Deus. E de repente Deus diz para Josué: Moisés morreu, agora é contigo. Te levanta e leva esse povo para a terra prometida. Imagine se fosse você. Hein? Você que não tem um cajado para abrir nada, você que não é igual ao seu líder, mas deixa eu te dizer, quem diz que Deus quer te usar de maneira igual ao seu líder? Ele quer te usar da maneira que Ele te planejou para você ser. É porque a gente fica mirando. Não, quando chegar a tua vez do desafio, faça como Josué, aceite. Vença os medos, porque tem gente que está, acomodando os medos e expulsando os sonhos, o compromisso. Eu não quero me alongar, nós temos o mês todo para falar sobre isso, mas é só essa primeira que é assim. As outras vão ser bem leve. Amém? Igreja é lugar para você escutar não o que você quer, mas o que você precisa. O que precisa para melhorar na sua vida. É por isso que de vez em quando eu também me sento num banco como esse e vou escutar. Eu passei 3 dias sendo atacado por Deus no lugar que eu estava, ouvindo grandes homens de Deus. Eu só dizia assim dentro de mim: ai, essa doeu. E você acha que eu ficava ofendido? Quando dizia: você que é pastor, isso. Eu digo: sou eu mesmo. Eu mesmo que estou errando desse jeito. Falava comigo mesmo. E quando pediu para ir lá na frente, quem quer vir aqui na frente para orar? Eu fui lá na frente. Porque eu preciso de crescimento, queridos. Tanto quanto você. Em níveis diferentes, mas precisamos. E eu quero falar só sobre 2 inimigos do crescimento. Para você, que é filho dessa igreja, ou você, que é visitante,
você que é frequentador, mas ainda não oficializou a sua integração nessa família, faça parte. Há dois inimigos do crescimento, queridos, porque esse aqui é um lugar de crescimento. Existe um lugar de crescimento que é o seu quarto. Esse lugar você tem que frequentar. Se você não cresce lá, dificilmente você vai crescer aqui. Se você não entende o ambiente do quarto, dificilmente você vai entender o ambiente da igreja. Há um lugar de crescimento no seu quarto, há um lugar de crescimento na sua igreja, e há um lugar de crescimento no lugar do seu chamado. Esses são 3 lugares onde você cresce. Eu quero falar especificamente aqui. E você pode ouvir tudo isso pensando numa família, como a sua, como a minha. Há 2 inimigos do crescimento. O primeiro, a desconexão. É quando você não está ligado à sua fonte, Deus. É quando você deixa de receber energia, seiva, alimento. É quando você deixa de habitar em ambientes como família, igreja, trabalho. Você se torna uma pessoa desconectada. Eu quero dizer uma coisa: desconexão não tem a ver só com ausência, tem a ver com presença passiva. Não é porque você está frequentando a igreja que você está conectado. A conexão é muito mais do que isso, é uma troca orgânica. Você recebe e você entrega. É assim que é uma conexão. Se você só entra, vem, assiste o culto, vai embora, você acha que está conectado? Nem com Deus você está. Porque quem está conectado com Deus, sempre vai estar conectado com pessoas. Porque amarás a Deus sobre todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É quando alguém deixa de se engajar, de frequentar. É quando alguém está se escondendo. É quando alguém está, começando a abandonar. Começou aqui na frente, fica calmo se for você. Depois foi para o meio. Depois já está lá no final, já está perto da porta. Tem uns que saíram pela porta que eu nem me lembro, foram embora, nem deram tchau. Sabe o que aconteceu com você? Um processo de desconexão. Você começou bem, alegre. Meu Deus, é aqui. Oh, eu não sabia, se eu soubesse que igreja era coisa boa, eu tinha me convertido antes. Passa 1 ano, 2 anos. Oh, mas essa igreja é cheia de defeitos. O pastor, o líder, a recepção, a música, a mensagem. E aí você já está totalmente desconectado. A desconexão faz você pegar um pedaço de uma música, de uma mensagem, de uma frase, de um recorte bíblico e justificar a sua causa. Ah, ninguém me entende. Ah, Deus vai me honrar. Aí pega aquelas pedaços de música. Ah, quando eu estiver no palco, na plateia você vai me aplaudir. Ah, vai me reconhecer. Eita, meu Deus do céu. Para com isso. Você não precisa disso. Eu nunca fiz uma postagem assim, sabe? Olha, me injustiçaram, mas Deus me conhece. Aí tem gente que não vai lá, é verdade. É verdade. Não conhece? Tem gente que pega um pedaço de algo e quer transformar numa lei, num princípio, sabe? Amadurece, cresce com os processos. Diga comigo, processos. Processos te ensinam princípios. Você não precisa publicar suas lutas. Você não precisa publicar o que você está passando. Sabe, existem 2 motivos que me levam a publicar alguma coisa na internet: informação e inspiração, só isso. Informação e inspiração. Se eu botar uma foto lá, eu quero inspirar alguém. Se eu botar alguma coisa lá, eu quero informar alguém. Só isso. Eu não vou ficar lá dizendo os meus problemas. Eu não vou ficar jogando indireta para as pessoas lá nos stories. Aí escreve
Tomara que ela leia. Que coisa imatura. Que coisa imatura, gente. Sabe? Se for comigo e eu ler, você pode ficar tranquilo que eu não te respondo. Meu dedo já coçou tanto para botar coisas que eu vejo, mas eu disse, eu não vou ficar comentando mais assuntos agora que não tem a ver com a estação que eu estou vivendo. Eu não vou perder meu tempo com isso. Pessoas imaturas gostam de pousar de vítimas, elas querem comover, elas querem suscitar lágrimas, elas querem ser, sabe, o alvo do senso de injustiça que praticaram com elas. Pastor Cote afirma que isso não é diferente de feitiçaria. Você está querendo enfeitiçar as pessoas, e muitas das vezes você está errado e querendo ainda publicidade. Seja humilde. A desconexão se move de maneira sutil, começa com ausência. Cadê, irmão? Não está vindo, não. Oração? Não. Os cultos, de vez em quando. E quando o pastor viaja, e aí nem aparece. Começa com ausências, depois com justificativas. Logo em seguida, avança para críticas. E o último estágio é a resistência. Começa a resistir, começa a combater o lugar, começa a dizer que outros lugares de onde veio ou para onde vai é melhor do que o lugar onde está. É assim que começa uma desconexão, queridos. Sabe, a desconexão cancela o princípio da liderança. Se afaste de alguém que declara que não precisa obedecer ninguém. Você conhece alguém assim? Não obedeço ninguém. Essa pessoa não vai te ajudar. Essa pessoa não vai te edificar. É muito importante você entender o que Paulo diz assim, olha, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha o que Paulo está dizendo. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, sem fazer nada, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Se alguém não obedecer a essa palavra, marquem-no e não se associe a ele, para que se sinta envergonhado. Palavras de Paulo. 2 Tessalonicenses, se você quiser anotar para ler, 3, de 10 a 15. Sabe, se tem uma coisa que eu decidi na minha vida, é não andar com quem não quer crescer. Porque quem não quer crescer, ao andar com você, vai tentar fazer você parar de crescer. É das duas umas. Ou você leva essa pessoa a crescer, ou ela vai levar você a não crescer. Sabe aquela pessoa que diz assim, não fulano, vamos para a igreja hoje não, vamos fazer tal coisa. Ali está uma pessoa que está te tirando do crescimento. Se eu fosse você, dizer assim para ela, ei, vamos para a igreja, lá que é o nosso lugar hoje. Lá na oração que é o nosso lugar. Lá na rede de homens que é o nosso lugar. Lá na rede de mulheres que é o nosso lugar. Alguém pode dizer amém? É isso, gente. Se eu receber uma visita na minha casa, na hora de vir para o culto, eu digo, olha, volta outro momento. Eu estou atrasado para ir para o culto. A minha esposa sabe. Porque eu tenho um compromisso com o que eu vivo. Eu tenho um compromisso com a missão desse lugar. Eu tenho um compromisso com Deus desse lugar. Eu não venho assistir um culto, eu não venho fazer um culto, eu venho prestar um culto para Deus aqui. Porque é assim que a gente precisa se conectar com Deus. Quando você se desconecta, quando você vê uma pessoa se desconectando com pessoas, ela já se desconectou com Deus há muito tempo.
ela já não obedece a Deus. O primeiro inimigo do crescimento é a desconexão, e o segundo, para a gente encerrar, é a conexão superficial. Isso serve para a sua casa, isso serve para o seu trabalho. Observe pessoas assim e você vai entender. Eu estava pregando sobre liderança esses dias e chegou uma empresária lá da cidade de Buriticupu e disse: pastor, tudo que o senhor falou cabe lá na minha empresa para me ensinar. O senhor estava falando e eu estava entendendo como eu vou fazer com os meus funcionários agora, os princípios que eu vou aplicar lá. Eu digo, é isso mesmo, a palavra de Deus cabe em qualquer lugar. Ela orienta os nossos corações. Olhe para os seus filhos. Quando eles começaram a se desconectar de você, eles começaram a ficar ausentes, você com certeza vai perceber que eles estão se distanciando. Eles começarem a andar mais com os coleguinhas. Vai para onde, menino? Ah, pai, hoje eu vou sair, não vou para a igreja não. Não, nós temos que ir para a igreja. Não, hoje eu não vou para a igreja. Não, tu tem que ir para a igreja. O senhor também não vai. Por qualquer coisa o senhor fica em casa. A senhora também, mãe? Assistindo Faustão? Não, não é mais Faustão. Agora é o Hulk. Não é? É o Domingão do Hulk. Não vou. Não estou com vontade de ir. Eu vou para a igreja quando eu tenho vontade. Você já ouviu alguém falar assim? Sabe, queridos, é uma conexão superficial. É o mesmo que uma conexão sem espiritualidade. É você estar presente por conveniência e não por propósito. O que eu estou falando com você hoje aqui é o que Josué falou. Não cogiteis entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, então sirva a Ele. Se Baal é Deus, então sirva a Ele. Decida quem você vai servir na sua vida. E uma vez decidido, não retroceda, cresça. Submeta-se aos processos. Sabe, conexão superficial são pessoas que frequentam sua vida, sua casa, suas festas, mas não se conecta com você, com a sua missão, com a sua igreja, com o projeto de reino que você tem. Querem estar nos momentos, sabe, festivos, mas não querem estar nos momentos de sacrifício. Fulano, vamos orar. Não, hoje não dá, eu tenho outro compromisso. Conexão sem espiritualidade, sem propósito, ou comunhão sem espiritualidade, é só uma festa. E se você fizer uma festa amanhã, vai dar mais gente do que está dando aqui no culto hoje. Porque a galera gosta de festa. Quem gosta de festa aqui? Eu gosto. Mas quando é para orar, quando é rede de homens, rede de mulheres, quando é escola de voluntários, quando é check-in, escola da família, cadê fulano? Talvez até alguns saiam mais cedo hoje do culto. Sabe, queridos, eu sei que eu vou ser chamado a atenção depois. Pastor, o senhor pregou desse jeito. Mas, querido, eu estou comprometido com a minha missão. Eu não estou comprometido com quem está gostando ou não está gostando. Eu estou comprometido com a minha missão. E a minha missão é essa. Como pai espiritual nesse lugar, a minha missão é te orientar. Se você quer ficar aqui ou não, é uma escolha sua. Se você quer crescer ou não, é uma escolha sua. Mas não diga que esse lugar é um lugar sem princípios. Porque eu sei que você pode ver algumas pessoas que frequentam essa igreja tirando fotos, bebendo, sabe, com roupas inadequadas. Essas pessoas não são filhos dessa casa ainda. São frequentadores. Porque os verdadeiros filhos têm um pai, têm um líder, têm um mentor. Tem gente que entra numa igreja, mas a igreja não entra nela. Se você está visitando, não é tanto para você voltar de novo.
Mas a verdade é essa. E eu preciso dizer, Jesus teve discursos difíceis. Sabe, queridos, eu finalizo dizendo que a rebeldia gosta de companhia. Você vê uma pessoa que vai se desconectando, uma pessoa que vai ficando ausente, vai criando justificativas, vai inventando histórias, aí daqui a pouco ela começa a ver defeitos no líder, começa a falar para um, para outro. Quando você perceber que uma pessoa não está vindo para a igreja e está falando muito de defeitos, é hora de você dizer para ela: decida, você quer ficar nesse lugar ou não? Você quer ser líder ou não? Você quer crescer ou não? Decida. Decida. A rebeldia, sabe, é um ataque contra uma liderança, um poder, uma autoridade. E a rebeldia também é como feitiçaria. Diz assim, 1 Samuel 15, 23, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitará você também. Em Salmos 68, 6 diz assim: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes viverão em terra árida. Em terra árida. Se você quer se arriscar a ser um rebelde, eu não vou nem desejar boa sorte para você, porque não existe sorte nesses casos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, para massagear você, eu quero dizer que tudo isso é para você crescer. Sabe, se você não tem alguém para te falar coisas duras, então eu estou assumindo esse lugar hoje para você. Mas a partir de hoje, procure alguém que te fale verdades. Porque é muito fácil achar gente que concordam. Tem gente que está com a mesma ferida que você, e vocês vão se encontrar. E aí vocês vão se fortalecer. E vocês vão dizer: é mesmo, eu concordo contigo, tu concorda comigo? Ah, então está certo. Então nós estamos certos. Mas nem sempre estão. Submeta os sentimentos de vocês a um líder. Submeta os sentimentos de vocês a um conselho. Submeta os planos de vocês a alguém. E eu não estou dizendo que precisa ser eu, precisa ser alguém, seu pai, sua mãe, seu mentor, seu líder, seu chefe, seu pastor, alguém que possa te dar uma palavra de conselho. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Não ande perto de alguém que não ouve ninguém. Essa pessoa não vai te ajudar. Amém? Eu quero dizer para vocês que eu estou falando isso com muito amor nessa noite. Porque o amor também tem uma face corretiva. E quem me conhece, conhece o meu caráter, conhece o meu coração e sabe muito bem que o meu desejo é ver as pessoas ao meu redor crescer. Todos os dias eu sou intencional em fazer alguém crescer, ainda que seja pouco. Seja meus filhos, seja minha esposa, todos os dias eu ensino alguma coisa para alguém. Quando não tem ninguém para ensinar, eu ensino para mim mesmo. Mas eu sou muito, o meu chamado é ajudar pessoas a crescer. Não é encher uma igreja, é ajudar pessoas a crescer. Tem pessoas que andam comigo há mais de 15 anos, mais de 18 anos, e sabem muito bem que eu sinto angústia quando eu vejo alguém que decidiu não crescer. Por que eu sinto angústia? Porque eu sei que essa pessoa vai se afastar de mim. Eu sei que não é eu que vou me afastar dela. Porque quando você decide crescer e alguém decide não crescer, inevitavelmente Deus vai mudar você de mesas e essas pessoas vão ficar para trás. Sim ou não? Você lembra de pessoas que ficaram para trás porque não quiseram te acompanhar em alguma coisa? Quem lembra disso aí? Todos nós. Então a minha angústia é essa. Se você não acompanhar o crescimento desse lugar, o crescimento da liderança, você vai ficar para trás. E ainda vai ficar chateado, vai procurar motivos,
para culpar alguém, quem sabe a mim, mas eu quero te dizer que a culpa de você não crescer é exclusivamente sua. É sua. Eu não carrego peso que não é meu. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. O seu crescimento precisa ser evidenciado diante dos homens. Não, estou crescendo. Ninguém está vendo, pastor, mas eu estou crescendo. Não. Há um crescimento que se mostra diante dos homens também. Você está um pouco melhor? Ou você está do mesmo jeito? Você está melhor do que começou 2023? Ou continua o mesmo? Ou talvez termine pior? Eu não sei. Essa é uma palavra para medir você, pela sua própria régua.